Boa tarde a todas e a todos. É com grande entusiasmo que apresentamos a série de eventos Diálogos Transformadores, edição 2025, deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, hoje com o tema Linguagem Simples. A série Diálogos Transformadores foi criada para que este tribunal possa abordar temas de grande importância para a nossa sociedade e para reforçar seu compromisso com a efetivação dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário, contribuindo para o alcance das diretrizes estabelecidas no Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Este tribunal acredita também que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Destacamos que essa série contribui para a efetivação das atribuições da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos deste tribunal, atuando na conscientização sobre a proteção de direitos humanos e no fomento à cultura do controle de convencionalidade em todas as instâncias do Poder Judiciário. Por meio da série Diálogos Transformadores, buscamos promover uma cultura de respeito e inclusão, enfrentando a discriminação em todas as suas formas, fomentando o debate e a reflexão sobre temas relevantes como capacitismo, a realidade de comunidades quilombolas, equidade racial, o uso da linguagem simples, a população em situação de rua, a intolerância religiosa, os direitos da comunidade LGBTQIAPA+, a defesa dos direitos humanos, a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e o etarismo. Que este seja um espaço de escuta, aprendizado e transformação. Juntos podemos construir um judiciário e uma sociedade mais justos e igualitários para todas e todos. Convidamos magistradas e magistrados, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, terceirizadas e terceirizados e a sociedade em geral para acompanhar esta série conosco. Eu sou a Karen Prete, atuo como coordenadora de análises técnicas no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e tenho prazer em participar deste videocast, em que vamos tratar do compromisso deste tribunal com o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, que busca tornar a comunicação do judiciário mais clara e acessível, por meio de ações em todos os segmentos da justiça e graus de jurisdição. Gostaria de saudar a todas as espectadoras e todos os espectadores e convidá-los a acompanhar todos os eventos da série Diálogos Transformadores, que serão divulgados no canal do YouTube deste tribunal e internamente na intranet. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, cabelos longos castanhos, estou vestida uma camisa preta com um terno preto por cima. Estou sentada junto com duas outras convidadas, as quais eu vou apresentar já já, e estamos dentro do estúdio do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. E antes de iniciarmos o nosso tema Linguagem Simples, quero frisar para todas e todos que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença no link disponível na descrição do vídeo. A confirmação da presença é fundamental para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. E hoje vamos iniciar o nosso ciclo de debates com Mar Alves. Formada em Letras pela Universidade de São Paulo, é comunicadora, professora e especialista em técnicas de simplificação de linguagem. Fundadora da Lumiar Simplifica e linguista na equipe de Visual Law do Opsi Bloom Advogados. Atuou por 5 anos no Laboratório de Inovação Pública da Prefeitura de São Paulo, onde coordenou o Programa Municipal de Linguagem Simples, primeira política pública do Brasil dedicada ao tema. É membro fundadora da Rede Linguagem Simples Brasil e membro do Núcleo Gestor de Linguagem Simples Lab. Mar Alves, boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, Karen. Obrigada. Queria primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz de poder participar desse papo aqui com vocês hoje. Vou começar minha áudio descrevendo também. Eu sou uma pessoa negra, tenho cabelo escuro, curto na altura das orelhas, estou usando óculos, um top branco com uma camisa azul anil por cima e também estou sentada.
E agora vamos apresentar a doutora Clarissa Matos, que eu não vou mais chamar de doutora, vai ser a única vez, ela pediu para nós simplificarmos. Fundadora da Claríssima Linguagem, advogada e linguista no Opsi Bloom, especialista em Direito da Administração Pública, mestre e doutoranda em Letras, bolsista CAPES nas pesquisas sobre linguagem simples e linguagem inclusiva, advogou por 10 anos no setor público até perceber que a maior parte dos problemas contratuais não era jurídica, mas linguística. Desde então, vem se dedicando a simplificar os mais diversos tipos de textos. Doutora Clarissa, prometi, mas eu usei de novo, é a última. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Karen. Boa tarde, Mar. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço pelo convite. Queria também fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,60 m, pele clara, cabelos castanhos na altura dos ombros, ondulados. Estou vestindo uma blusa verde e um blazer ligeiramente quadriculado escuro. Também estou sentada em torno de uma mesa com a Karen e a Mar. Muito obrigada. Bom, feitas as apresentações iniciais, hoje vamos conversar sobre um tema essencial para o fortalecimento da cidadania, do acesso à informação e da inclusão, a linguagem simples. Vamos conversar sobre de que modo a forma como nos comunicamos pode aproximar ou afastar as pessoas dos seus direitos, além de refletir sobre os desafios sociais, culturais e institucionais na construção de uma comunicação mais acessível e inclusiva. Eu gostaria de iniciar esse videocast perguntando para Mara Alves, por que precisamos falar sobre linguagem simples na prática? Bom, eu acho que para começar essa conversa, né, é interessante trazer uma reflexão. Quem é aqui entre a gente que está aqui conversando, ou quem está assistindo também, nunca leu um informativo, algum livro, algum documento e não entendeu o que estava escrito, né? Isso é a coisa mais comum de todas. E principalmente quando a gente fala de textos jurídicos ou documentos públicos, leis, né? Documentos que geralmente a gente só encontra em momentos específicos, não fazem muito parte do nosso dia a dia. Acho que é mais comum ainda a gente se deparar com esses documentos e não conseguir entender o que está escrito ali. Sim. Então, quando a gente fala de linguagem simples, a gente está falando de uma forma de comunicação, uma forma de escrever e de organizar as informações para que mais pessoas consigam entender o que está sendo dito ou escrito, né, e consigam usar essa informação. Uhum. Então, acho que esse é o pressuposto, o ponto inicial aí dessa discussão sobre linguagem simples. Então, principalmente quando a gente fala do setor público, é fundamental a gente pensar sobre isso, né? Como garantir que mais pessoas entendam os nossos serviços, entendam as leis, possam exercer seus direitos e deveres. Então, quando a gente fala de linguagem simples, vai abarcar aí toda a forma de comunicação, toda a técnica de comunicação que tenha esse objetivo. Sim. Mas se a gente puder, como que a gente pode trazer de forma bem simples algumas diretrizes para poder deixar claro para os nossos telespectadores o que significa linguagem simples? Quais são as diretrizes principais? Boa. Como eu falei, linguagem simples não se limita à linguagem escrita. Então, a gente vai ter algumas dicas que vão ser, sim, sobre como escrever textos, como, por exemplo, escrever frases na ordem direta, né? Naquela ordem sujeito, verbo, predicado. Sim. Também escolher as palavras que a gente vai usar, então tentar usar palavras que sejam conhecidas pela maior parte das pessoas, mas também dicas relacionadas a como a gente organiza essas informações. Uhum. Então, faz diferença, por exemplo, se eu pego um documento de uma página que tem só texto corrido, né, do começo ao fim, aquele documento bem carregado, ou se eu tenho esse mesmo documento sobre um mesmo assunto, organizado com elementos visuais, como ícones, imagens, ilustrações, divisão por títulos e subtítulos,
se eu tenho uma organização feita intencionalmente para chamar a atenção de quem está lendo e para facilitar a compreensão daquela informação. Sim. Acho que essas seriam algumas diretrizes. Se a gente for verificar, viu, telespectadores, até o roteiro já está em linguagem simples, olha que lindo. É isso que ela falou de estrutura, Sim. de utilizar recursos visuais para poder facilitar a compreensão, a marcação de tempo, seja o que for o destino dessa informação, não é? Não só o leitor em si, né? Mas para onde vai? Onde vai ficar exposto? Qual o tema? O que a pessoa vai utilizar? Para que é aquilo? Para ter um passo a passo? Efetivar alguma tarefa? Usar algum serviço? Entender Sim. algum direito? Por isso, a importância da linguagem simples, não é, Mar? E então, continuando, esse tema, para mim, é muito caro. Então, a gente tem até que se policiar, porque é tão gostoso conversar sobre linguagem simples. Pelo menos aqui nós três, a gente vai ter riquíssimos assuntos, não é? Mas vamos seguir aqui o roteiro para a gente trazer mais temas sobre a linguagem simples. Então, obrigada, Maralves, por toda essa explicação inicial muito importante. Eu vou pedir agora para outra convidada, Clarice, por favor, se quiser contribuir sobre a temática, sobre o que a gente está falando agora nesse início. Tá ótimo, Karen. Eu acho legal a gente, de repente, trazer a explicação do que é a linguagem simples, né? Sim. Porque é importante a gente divulgar, a gente espalhar a linguagem simples, mas o que é isso? Ela é uma técnica de escrita? Sim. Ela é também uma técnica de escrita. A linguagem simples, ela tem uma série de diretrizes, como Mar colocou aqui para a gente já, de escrever na ordem direta. A gente tem uma polêmica, que é de evitar a voz passiva, procurar usar mais a voz ativa. Enfim, a gente tem algumas diretrizes. Mas, para além de ser uma técnica de escrita, a linguagem simples ela é também um movimento social. Sim, tá? É importante. Tem por trás dessa técnica, existe um propósito de levar acessibilidade a um número maior de pessoas, né? E aí, quando a gente está falando principalmente de organizações públicas que lidam diretamente com o público em geral, a gente precisa ter esse cuidado de usar uma linguagem que seja não só acessível, né? Que seja, enfim, que seja colocada, disponibilizada para as pessoas de uma forma acessível, mas que elas possam também entender. Acessibilidade não é só você ter acesso àquele material, mas é também você conseguir dispor dele plenamente, entender e usar. Eu acho, enfim, era essa contribuição que eu queria trazer. Achei importante pontuar nesse comecinho. Sim, então se a gente pudesse resumir, até como alguns documentos sobre linguagem simples nos ensinam, então encontrar o que precisa, entender aquilo que encontrou, e poder usar essa informação encontrada e entendida. Então, seriam os 3 passos. E o que a Mar trouxe, né? É o texto, a estrutura e o desenho do texto, como os subtópicos, a estrutura, para poder facilitar o entendimento do leitor e prender até a leitura, não é mesmo? Você começa a ler algum texto que começa a truncar logo no início, com o tempo curto que todo mundo tem hoje, vai largar o texto ali, não vai continuar lendo. E imagina se está trazendo uma instrução sobre um direito. E aí pega o gancho da sua causa social. Então, a linguagem simples é uma técnica de comunicação e também, e fortemente, uma causa social. Que bom que você trouxe isso, Clarice. É verdade, é um importante ponto, né, para ser trazido. E aí, então, doutora Clarice, continuando. O próximo tema que eu gostaria de trazer para a discussão é sobre a comunicação institucional. A gente já começou a trazer um esboço dela, né? Mas a linguagem simples tem ganhado destaque como estratégia para tornar a comunicação institucional mais compreensível e acessível. Em tempos de informação em excesso e desigualdade no acesso à educação, esse tema torna-se urgente nos ambientes públicos. Clarice, poderia nos dizer sobre a importância de adotar a linguagem simples em ambientes públicos e institucionais hoje,
e de que forma essa prática se conecta ao direito à informação, à participação cidadã e ao fortalecimento da confiança nas instituições. São 2 perguntas, mas vamos lá, por partes. Vamos lá. Primeiro, qual a importância da gente adotar linguagem simples em instituições públicas? As instituições públicas, elas lidam com assuntos de interesse público, de interesse de todas as pessoas, ou pelo menos de um coletivo, né? De um determinado grupo de pessoas. Uhum. Tendo isso em mente, é claro que as ações promovidas por essas instituições elas são em potencial de interesse da população como um todo. Sim. Tá? Então, qual é a preocupação que essas instituições têm que ter na hora de se comunicar? Se comunicar tanto com cidadãs e cidadãos, quanto internamente. Porque, eventualmente, alguma coisa, algum procedimento interno, né, feito nessa instituição pode também ser do interesse de cidadãs e cidadãos. Inclusive para fins de fiscalização, que também é direito da população. Né? Então, a linguagem simples, ela entra com a importância de trazer transparência e acessibilidade a todas as pessoas que têm interesse na matéria de trabalho daquele órgão, daquela instituição. Sim. E nesse sentido, como é que a gente permite, né, o acesso à informação através da linguagem simples, a participação cidadã e tudo mais? Quando você não entende alguma coisa que é do seu interesse, como é que você vai interagir a partir daquilo que você não entendeu? Você não sabe para onde ir. Como você bem colocou, a pessoa pode estar correndo atrás de entender sobre um determinado direito. Uhum. Como é que eu vou conseguir um benefício social específico, né, que eu estou precisando? Eu mesma precisei, pouco tempo atrás, correr atrás de um benefício relacionado à minha licença maternidade. Uhum. E aí eu tive vários entraves na hora de procurar saber como era esse procedimento. Entraves linguísticos. Então, eu acho que a grande questão aqui é a gente lembrar que os órgãos públicos e instituições públicas, elas têm essa obrigação, até porque as pessoas, elas pagam tributos, né, para que esses órgãos estejam a serviço delas. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que a linguagem simples, ela vem para dar poder à população. Sim. Você sabe que aqui dentro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, já temos um grande fomento, né, à utilização da linguagem simples, e a Secretaria de Planejamento Estratégico de Eleições, por meio da seção de acessibilidade, elas também pensaram e criaram uma forma de verificar, testar com o público se as nossas comunicações institucionais internas estavam sendo compreendidas, se estavam realmente com uma estrutura ideal, um visual que realmente auxiliasse, né, no entendimento da informação. E muitas vezes tem informações mais densas, alguma coisa de portaria, de resolução, de dever, né, alguma atitude que as pessoas têm que tomar, os servidores. Então, em toda a comunicação institucional interna, ao final dela, tem um link para você avaliar a linguagem simples daquele texto. É muito importante. Então, e aí a Secretaria de Planejamento Estratégico de Eleições, ela vai recebendo as respostas, ela verifica e depois já encaminha para as áreas avisando, olha, recebemos essa sugestão, esse pedido e vamos melhorando. Então, a gente sabe, né, o ótimo é inimigo do bom, mas sempre podemos melhorar. Sempre podemos evoluir no texto, na comunicação, não só externa, mas essa é um exemplo de comunicação interna. E tem dado muito certo, é muito satisfatório. Então, continuando, muito obrigada, Clarice, desculpa, muito obrigada pela resposta, foi uma contribuição muito importante. E agora eu gostaria de trazer para a mesa a questão da inclusão, discriminação e visibilidade social. Uma vez que o modo como nos comunicamos pode reforçar estigmas, ou seja, uma marca negativa, excluir ou, ao contrário, incluir pessoas e grupos sociais. Dessa forma, a linguagem simples, quando aplicada com intencionalidade inclusiva, pode evitar práticas discriminatórias e promover maior visibilidade para todas as pessoas. Mar, fale um pouquinho, por favor, para a gente de que forma a linguagem simples se conecta ao atendimento inclusivo
e a superação de práticas discriminatórias, garantindo que nenhum grupo social seja invisibilizado e que as barreiras linguísticas e educacionais não comprometam o acesso igualitário à informação. Boa. Pegando um pouco o gancho do que a Clary trouxe, né? Quando a gente fala do papel que as instituições públicas devem cumprir, né? E quando a gente fala de linguagem simples e de como ela é uma ferramenta de inclusão, né? O que a gente quer com a linguagem simples? Que todas as pessoas se sintam incluídas. Acho importante a gente pensar em quem são essas pessoas, né? Quem são todas as pessoas? Né? Um dos princípios da linguagem simples, inclusive, é a gente pensar sempre com quem que a gente está falando. Sim. Então, quando eu estou escrevendo um e-mail, quem é a pessoa para quem eu estou escrevendo esse e-mail? Quando eu monto uma comunicação para redes sociais, quem são as pessoas que eu quero atingir? Ou quando eu escrevo um projeto de lei também. Então, sempre vai depender do contexto. E em cada contexto e para cada público-alvo, a gente vai usar, claro, uma linguagem diferente, né? Então, quando a gente pensa em quem é o público-alvo dos serviços públicos, né? Quais são as parcelas da população que a gente quer atingir, né? A gente fala da população como um todo, mas a gente fala principalmente das pessoas que precisam acessar serviços de assistência social, de moradia, e que muitas vezes vão ter dificuldade de acessar esses serviços, né? Eu gosto sempre de trazer um dado que aparece bastante quando a gente fala desse tema, que são os nossos dados de analfabetismo funcional, né? Então, pode não parecer, porque no dia a dia, às vezes, no nosso contexto específico, no trabalho, na faculdade, a gente interage só com pessoas que são dessa mesma bolha, né? Então, que já se formaram na faculdade, que têm a mesma carreira que a gente, assim por diante. Mas, quando a gente olha dados gerais, 30% das pessoas no Brasil, né, entre 16 e 64 anos, são analfabetos funcionais. Então, são pessoas que foram alfabetizadas, mas ainda têm dificuldade para entender textos simples, né? E quando a gente olha qual é a parcela dessas pessoas que são proficientes em língua portuguesa, que é como a gente chama pessoas que têm a sua habilidade textual de leitura, interpretação de textos bem desenvolvida, isso não chega a 10% da população. Então, a gente tem uma minoria que lê bem, interpreta, consegue entender e interpretar textos complexos, né? Sim. E esses outros 90% da população, né? Em que lugar desse analfabetismo eles estão? São, no geral, pessoas ou que não foram alfabetizadas, né? A gente tem uma parcela ainda grande de pessoas que não completaram o ensino fundamental, então são pessoas que ou não sabem ler ou sabem ler o básico, mas têm dificuldade para... não conseguiria, por exemplo, escrever uma lista de compras. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente precisa pensar também nessas pessoas, né? Então, como que eu vou facilitar ao máximo o meu texto? Como que eu vou escrever o meu texto para que tanto uma pessoa que tem uma graduação completa, por exemplo, consiga entender, quanto uma pessoa que terminou o ensino fundamental, sabe ler e escrever com dificuldade, né? Essa pessoa ela também precisa acessar os nossos serviços. Então, eu acho que quando a gente fala de inclusão, a linguagem simples vai bastante nesse sentido, de garantir acesso a essas pessoas, mas também pensando em incluir outros grupos específicos. Por exemplo, lá na Prefeitura de São Paulo, enquanto eu estive trabalhando lá, desde o começo, algumas das diretrizes de linguagem simples que a gente trabalhava era sobre termos discriminatórios, termos sexistas, termos racistas e assim por diante. E aí, para quem está tendo contato agora pela primeira vez com linguagem simples, pode se perguntar, mas o que tem a ver, né? Sim.
uma coisa com a outra. E a gente trazia esses dois temas como diretrizes porque se a gente parte desse pressuposto, né? A gente quer chegar no maior número de pessoas possível. Uhum. Eu não posso correr o risco de, enquanto eu estou me comunicando, ofender algum grupo específico de pessoas, principalmente se forem grupos de pessoas que já são historicamente marginalizados, excluídos da sociedade, né? Então, a gente falava bastante sobre isso, de evitar palavras da nossa língua que podem perpetuar ou reforçar estereótipos racistas ou estereótipos de gênero, né? Termos que podem ser LGBTfóbicos, por exemplo, ou transfóbicos. Então, por mais que esse tema não tenha diretamente a ver, assim, né? É diferente de dizer escreva na ordem direta, né? Sim, não é uma questão propriamente linguística. Uhum. Mas a gente está falando de linguagem, a gente está falando de expressões que trazem um sentido histórico muito forte, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Então, acho que se policiar, tomar cuidado no momento que a gente está se comunicando, principalmente no dia a dia, no geral, né? Em todos os contextos, mas principalmente quando a gente está representando uma instituição pública, né? A gente se policiar para, de fato, não só não ofender nenhum grupo, como incluir todos os grupos possíveis, né? Fazer esse esforço para incluir todo mundo. Para a gente ver a profundidade da linguagem simples, né? E aí, de novo, técnica de comunicação, mas também uma causa social, grandemente uma causa social também. Que bacana. Clarice, quer fazer alguma contribuição? Posso seguir? Podemos seguir. Então, só antes de continuarmos, quero frisar para todas e todos novamente que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. A confirmação de presença é fundamental para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. E aí, continuando, então, voltando para Clarice. Clarice, a linguagem simples tem ganhado espaço nas discussões sobre comunicação pública no Brasil, impulsionada por um crescente reconhecimento da importância da clareza e acessibilidade da informação para todas as pessoas. No Brasil, diversas normas e diretrizes vêm orientando os órgãos públicos a adotarem práticas de linguagem simples, com destaque para a Lei de Acesso à Informação, chamada LAI, número 12.527 do ano de 2011, que já estabelece a necessidade de informação objetiva e de fácil compreensão. Mais recentemente, a Lei de Governo Digital, Lei de número 14.129 do ano de 2021, reforça essa diretriz ao mencionar a acessibilidade como um princípio fundamental. Clarice, como que as diretrizes da linguagem simples podem gerar mudanças reais na cultura institucional e na comunicação da administração pública, e quais os caminhos ainda necessários para que essa prática se torne efetiva no dia a dia dos serviços públicos? Olha a importância. Essa é uma boa pergunta, Sim. cara. Essencialmente, você está me perguntando qual é o caminho das pedras, Sim. né? Eu não tenho uma resposta única, correta, Verdade, tá? verdade. Mas eu acredito que a sensibilização de servidores e servidoras seja o primeiro passo, né? A primeira coisa é fazer com que as pessoas conheçam a linguagem simples e entendam qual é esse propósito, né? A partir do momento que elas conhecem e entendem que essa linguagem ela pode ser mais eficiente, ela pode trazer economia, inclusive, para os órgãos públicos, acende uma luz e fala, por que eu não estou fazendo isso ainda? E aí entra a segunda etapa. Como eu vou aplicar essa linguagem simples? Eu não sei. Eu posso ver essas técnicas, mas será que eu sei aplicar ou não? Então, é importante uma troca de conhecimentos, às vezes com outros órgãos que já venham aplicando, que tenham projetos de linguagem simples. É preciso fazer um investimento na capacitação dos servidores, tá? Capacitação para escrever em linguagem simples. E isso pode acabar trazendo também
um efeito colateral positivo, digamos assim, que é o seguinte: quando a gente simplifica a linguagem, seja ela para o público externo ou interno, a gente, nesse exercício de alterar o que está sendo escrito, a gente acaba revendo determinados procedimentos. Sim. E com isso, nessa revisão, a gente pode se deparar, acontece com frequência, com etapas de procedimentos que são desnecessárias, que talvez quando foram criadas, elas faziam sentido e hoje em dia não fazem mais. Então, isso acaba levando a outros passos e a outras mudanças nas organizações que tornam essas organizações mais atualizadas, mais simplificadas, né, com procedimentos mais céleres e eficientes também nesse sentido. Sim, e até trazendo esse tema eficiência, a gente sabe de muitos casos de sucesso em outros órgãos públicos, né? Temos alguns aqui também no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, mas de não só economia de tempo, mas de dinheiro, né? Você diminui a quantidade de atendimento se a pessoa entende na primeira vez. Se você tem que ficar trocando, às vezes a pessoa eu trabalho numa área técnico-jurídica e tem um determinado tema que a gente interage muito com os servidores e eles têm que trazer alguns documentos. E são documentos mais complexos, mais difíceis de se entender o que necessariamente ele precisa fazer. E buscar um documento em um outro órgão público também. E antes de iniciarmos a linguagem simples, a gente percebia, na verdade, né, percebemos depois com a linguagem simples, o quanto, a depender da nossa comunicação, dificultava muito esse atendimento. O servidor ia e vinha diversas vezes e, com razão, ficava bravo quando tinha que buscar outro documento, porque ele não tinha entendido antes o que na verdade era necessário. Por quê? Porque não que a nossa orientação estivesse errada, não, estava perfeita, mas não estava tão compreensível para aquele que não estava inserido no assunto. É um assunto diferente para ele. Para nós habitual, mas para eles não, né? E aí teve eu, junto com uma outra parceira, a Regina, que também trabalha na Secretaria de Gestão de Pessoas junto comigo, nós aplicamos a oficina de linguagem simples, ou seja, aplicamos na prática junto com os servidores que se voluntariam aí nesse workshop, nessa oficina. E teve numa dessas determinadas oficinas, foi tão interessante que um servidor com, assim, um conhecimento muito extenso, realmente com informações excelentes, mas que tem um vocabulário mais denso, mais rebuscado, vamos dizer assim, mais difícil. E ele falou, mas poxa, por que eu preciso simplificar? Por que a outra pessoa não pode aprender? Será que eu tenho que simplificar todos os meus documentos? Não seria interessante que eu ensinasse que a outra pessoa? Eu falei, realmente, muito interessante. Então, o que podemos fazer? A minha sugestão foi, será que então, nas suas informações, nos seus textos escritos, principalmente a depender do público que você vai atingir, será que não seria interessante você continuar com essas técnicas que possui da sua área, mas de uma forma que você ainda explique o que significa aquilo? Seja com parênteses logo após uma palavra mais difícil, seja com uma nota de rodapé, se for só complementar, ou seja com um parágrafo adicional explicando o que é aquilo. Então, você não deixa de usar aquilo que você prefere, mas você também acrescenta esse aprendizado para outra pessoa. E aí fica claro para ela. Você se respeita e respeita o seu leitor também. E aí ele me olhou ali. Tá. Foi muito fofo, porque ele realmente... né? Então, eu fiquei contente, ele me pegou de surpresa, não esperava uma pergunta dessa, mas para mim foi muito valiosa de sentir o que ele estava pensando e colaborou, contribuiu para que todos, talvez mais pessoas naquela oficina estivessem pensando assim, e colaborou para adicionar realmente um outro olhar, um olhar de causa social também, de olhar o outro, que é uma das diretrizes da linguagem simples, a empatia. Vamos ter consideração por aquela outra pessoa? A gente tem várias pessoas que trazem esses contrapontos, mas que a gente consegue, tendo em vista o propósito, o objetivo da linguagem simples, rebater com respeito
e com generosidade, trazendo humanização para a nossa comunicação, não é verdade? De institucional, e principalmente num tribunal eleitoral, que a gente atende os eleitores e eleitoras, a população em si, as zonas eleitorais que atendem diretamente a população, tem uma riqueza de comunicação verbal, mas precisamos pensar também nessa comunicação escrita, não é? Que delícia, gente. Você vê, se deixar, nós vamos conversando, né? E eu vou me empolgando aqui. Clarice, obrigada. Foi muito importante. Mar, falando sobre diferentes tipos de linguagens no debate contemporâneo, surgem diferentes abordagens sobre como tornar a linguagem mais respeitosa e abrangente. Entre essas, destacam-se a linguagem inclusiva e a linguagem neutra, frequentemente confundidas, mas com finalidades distintas. Então, Mar, diga para nós qual a diferença entre linguagem inclusiva e linguagem neutra, quais são seus objetivos e que limites ou cuidados devem ser considerados ao adotá-las na comunicação oficial. Claro. Na verdade, quando a gente fala de linguagem neutra, né, que é um tema que ganhou bastante destaque aí na mídia recentemente e costuma ser alvo de polêmica, a linguagem neutra, na verdade, ela é um tipo de linguagem inclusiva, né? Então, quando a gente fala de linguagem inclusiva, a gente está falando de tipos de linguagem que são feitas para incluir um público específico. Então, nesse sentido, a linguagem simples é um tipo de linguagem inclusiva, né? Porque eu quero incluir um público específico. A linguagem neutra é um tipo de linguagem inclusiva também, mas a linguagem neutra ela surge com um objetivo específico também de incluir pessoas da comunidade LGBT, principalmente pessoas trans, que não necessariamente se entendem dentro do gênero feminino ou masculino. Então, pessoas que não se entendem nem como um homem cis ou uma mulher cis, por exemplo, pessoas não binárias, enfim. Então, dentro dessa comunidade, se percebeu essa necessidade, né? Porque no português, diferente do inglês, por exemplo, onde não existe marcação de gênero, né? Quando eu vou dizer de um professor, não existe professor e professora no inglês, né? É uma palavra só, sem gênero. No português, a gente tem um outro processo de formação da linguagem onde existe essa diferença de gênero. Então, aqui a gente percebeu essa necessidade de criar uma forma de linguagem que incluísse também essas pessoas, né, que não se enquadram nessa divisão binária de gênero. Então, daí que surgiu todes, né? É daí que surgem os pronomes elo, delo, enfim, que são palavras já usadas dentro dessa comunidade. É uma forma de linguagem que já existe, surgiu dentro, feita por essa comunidade para essa comunidade, né? E, ao mesmo tempo, claro, a linguagem neutra vai ter as suas limitações, né? Ainda não é uma linguagem que todas as pessoas entendem, não é uma linguagem que é ensinada na escola, por exemplo. Então, é claro que vão ter pessoas que vão ter dificuldade de usar. Mas eu acho que uma coisa legal também de falar e para tranquilizar as pessoas que ficam desconfortáveis, tipo, mas agora eu tenho que usar todes. Provavelmente, se você não convive com nenhuma pessoa trans não binária, você nunca vai precisar usar o todes. Então, pode ficar tranquilo, né? Não é sobre isso que a gente está falando. Sim. Mas é uma forma que essa comunidade encontrou de se sentir incluída, se sentir parte na comunicação, né? E se sentir incluída no sentido de existir mesmo, né? De, por exemplo, vista, né? De se sentir vista. Sim. Eu, por exemplo, que me entendo como uma pessoa não binária. Eu chego num lugar que, sei lá, pode ter 99 mulheres em um auditório e um homem, e aí vão cumprimentar a gente falando boa tarde, senhores, né? Só por causa de um homem. Porque tem um homem. É meio estranho, né? Então, eu imagino que para as mulheres, né, para mulheres cis ou trans, é estranho esse tratamento sempre no masculino, quem dirá para uma pessoa que não se entende nem como homem, nem como mulher.
Então, é daí que surge essa linguagem para fazer com que essas pessoas também se sintam incluídas na comunicação. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de linguagem inclusiva, existem formas também de incluir esse grupo de pessoas sem usar a linguagem neutra. Porque o que a linguagem neutra faz, na verdade, cria novas palavras a partir de palavras que já existem, muda, né, uma letra ou o final das palavras para ter esse final neutro, né? Sim. Mas uma alternativa que a gente tem, e também para garantir que todo mundo entenda, ninguém fique confuso e tudo mais, é usar palavras que já existem na nossa língua, que já são usadas e que não tem marcação de gênero. Ah, sim. Por exemplo, ao invés de dizer esse serviço se direciona a todo cidadão, né? Eu posso dizer que é um serviço para toda a população. Sim. Já é usado, por exemplo, ao invés de falar o idoso, a gente já está aprendendo, né, a usar a pessoa idosa. Ao invés de dizer deficiente, a gente já está aprendendo que o certo e mais inclusive é falar pessoa com deficiência, então colocar pessoa na frente, pessoa servidora e assim por diante, resolve a maior parte dos casos, e é uma forma de, na nossa comunicação, a gente, dentro da norma culta, né, que é importante, enfim, existe por um motivo, existe para padronizar a língua e tudo mais, a gente se mantém dentro da norma padrão da língua portuguesa, mas também faz uma comunicação que seja de fato inclusiva, que fale de todas as pessoas, sem fazer distinção de gênero, e sem fazer distinção de nenhum tipo. Uhum. Ah, interessante. E você trazendo essa questão até de acessibilidade, aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, nós temos vários documentos sobre linguagem simples, né, para trazer esse aprendizado para todos nós, servidoras e servidores. E também temos um guia prático de acessibilidade elaborado pela seção de acessibilidade da Secretaria de Planejamento Estratégico de Eleições, que é muito importante. É um guia prático que eu estou sempre consultando, sempre vou lá beber um pouquinho daquela água para verificar se naquele texto está realmente trazendo acessibilidade para as pessoas. E temos que tomar cuidado também com alguns documentos internos, por exemplo, pensar numa ação aqui, até que eu tenho responsabilidade, o concurso de remoção interna, ele tem várias etapas, ele tem um edital todo formal, né? Então, nós já estamos pensando num edital em linguagem simples, além daquele formal, para mandar para a autoridade assinar e autorizar, né, a disponibilização do concurso. Mas também tínhamos, antes de surgir linguagem simples, um folder explicativo. E eu comecei a fazer reuniões virtuais antes do concurso de remoção para poder explicar as regras, porque no edital, muitas vezes, as pessoas ou não leem inteiro, né, pelos afazeres do dia a dia, não dá tempo, eu entendo, ou então não entendem, porque realmente tem algumas palavras técnicas ali. Então, começamos a fazer reunião virtual antes, para poder explicar. E é sempre muito produtiva essa reunião, é muito bacana, porque aí também o que a gente faz? Testa a comunicação e enxerga quais são as necessidades da outra servidora ou servidor. Então, traz uma empatia muito maior, e a gente agora, então, vai fazer esse outro edital, mas também pensando na acessibilidade. Eu preciso pensar também, se eu utilizar recursos visuais, também colocar a descrição dessa imagem, tomar cuidado com excesso de imagem também. Enfim, você tem todo um bom senso, uma ideia de também não abusar também de alguns recursos gráficos, né? Pensando naquela história lá do desenho da informação, a gente também não pode abusar para também não tornar muito excessivo e aí até atrapalhar a compreensão, não é verdade? Mas que bom, muito obrigada, Mar, pela contribuição. Clarice, quer? Vamos seguir. Então, tá bom. Então, continuando, sobre o nosso importantíssimo tema, que eu tanto adoro, linguagem simples. Clarice, o formalismo da linguagem jurídica é uma marca histórica do Poder Judiciário, mas em um cenário de busca por maior transparência e inclusão, esse modelo tem sido cada vez mais questionado. Em um país com profundas desigualdades educacionais e sociais, refletir sobre como a linguagem pode aproximar ou afastar o cidadão da justiça é mais do que necessário, é urgente.
É o que estamos debatendo daqui até agora, né? Da causa social, da compreensão do direito. Então, nesse contexto, a visão sobre o formalismo jurídico tem mudado, pois com a implementação das técnicas de linguagem simples, tem deixado de ser visto como uma tradição, passando a ser visto como uma barreira. Poderia falar um pouco, Clarice, sobre quais mudanças práticas seriam necessárias para aproximar a linguagem do judiciário da realidade das pessoas comuns sem perder a precisão técnica? E lá vamos nós, Clarice, de novo. Vamos nós. Olha, Karen, eu acho que assim, eu vou começar contando uma historinha. Por favor. Tá? Quando eu era criancinha, uma vez eu fui a uma festa de casamento. E foi durante o dia e foi servido estrogonofe no almoço. E eu nunca tinha comido estrogonofe, era uma criança pequena. E eu me lembro que me disseram, será servido um estrogonofe. Instantaneamente, eu associei a palavra estrogonofe à palavra estragado. Na minha cabeça, aquela conexão aconteceu. Adorei. E eu imediatamente falei para minha mãe, não gosto. Não quero comer, não gosto. Olha. Ninguém conseguiu me convencer de comer o estrogonofe na festa de casamento. Passei fome, alguém arranjou um sanduíche para mim. Enfim, não me lembro como acabou, mas eu te garanto que eu não comi o estrogonofe. Tempos mais tarde, eu vim a experimentar o estrogonofe. Em que contexto? Num dia em que a minha mãe, e aí nos bastidores estávamos nós falando um pouco, né, sobre histórias com a mãe e tudo mais. Sim. A minha mãe fez um estrogonofe em casa, em que eu vi o preparo do começo ao fim. Eu vi os ingredientes que ela usou, eu vi a forma de preparo. Falei, é carne? Eu gosto de carne. Tem creme de leite? Eu gosto de creme de leite. E aí, conhecer Mudou aquele tudo. Procedimento mudou tudo. Essa história é uma história real. Eu não inventei para contar aqui. Mas eu acho que ela se conecta muito com a questão da linguagem simples nos órgãos públicos que ainda não conhecem. Sim. Assim como aquele servidor, eu não me lembro se era um servidor que você contou a história ou se foi um cidadão que queria, você estava falando aqui há pouco, manter a linguagem, um servidor, né? Que queria manter uma linguagem mais rebuscada, prolixa. Enfim, é muito difícil a gente ouvir o termo linguagem simples. Às vezes a pessoa estudou por anos para aprender aqueles termos técnicos, né? E não de graça. A gente não passa anos na faculdade de Direito para aprender a usar aqueles termos porque alguém inventou que aquilo era legal. Aqueles termos, eles carregam em si conceitos complexos. Então, eu estaria sendo leviana se dissesse que é possível a gente substituir termos técnicos por linguagem simples sem perder precisão técnica, tá? Mas não é isso que a linguagem simples se propõe a fazer. Ela não é uma imposição, as diretrizes não são regras fixas e é plenamente possível fazer o que você sugeriu para aquele servidor, por exemplo, que a gente, dentro do campo de linguagem, chama de parafraseamento. Exato. Né? Que é o quê? Você usa um termo técnico que você entende essencial para aquele documento, para aquele texto, mas você explica o que ele significa depois. Exato. E você não precisa explicar como se você estivesse escrevendo um grande tratado, né? Ou uma obra jurídica ali extensa. Por quê? Quem você quer atingir com aquela explicação, com aquele parafraseamento, não vai ser um juiz, um jurista, enfim, nenhum outro profissional do direito. Porque essas pessoas vão entender o termo técnico. Sim. Mas a pessoa leiga, ela vai precisar de uma explicação grosso modo, sabe? Então, por exemplo, se você escrever que um determinado processo transitou em julgado, você precisa que aquele termo esteja escrito naquele documento, tá? Para fins legais, enfim, jurídicos, de você, inclusive, poder dar andamento ao processo e tudo mais. E aí, a pessoa interessada, a parte interessada, absolutamente leiga, vai olhar trânsito em julgado. Talvez ela associe a trânsito da rua.
Enfim, ela pode fazer N associações e não vai chegar ao significado porque, vamos combinar, não é um termo intuitivo, né, para a maioria das pessoas. Sim. E aí você fala, olha, tivemos aqui o trânsito em julgado, o processo chegou ao fim, não é mais cabível nenhum recurso. Ah, entendi, o meu processo acabou, não dá mais para recorrer. Sim. Era só isso que aquela pessoa precisava saber, né? Então, eu acho que em relação às mudanças da linguagem simples, no âmbito do judiciário, a gente vai ter que manter, até por questões legais, muitas vezes alguns termos técnicos, mas utilizando de recursos linguísticos para tornar aquilo acessível também. Lembrando que a gente, quando fala em acessibilidade, está falando de entender e usar aquela informação, né? Aquilo precisa ser útil para o maior interessado. Sim. Né? Sim. Enfim. Tem alguma palavra? Eu tenho algumas aqui para poder compartilhar com vocês. Tem alguma palavra que antes vocês usavam, antes de serem apresentadas a linguagem simples, e que hoje vocês falam, meu Deus, como é que eu usava uma palavra dessa? Tem alguma? Eu tenho uma, daqui a pouco eu conto. Sim. Uma que eu usava bastante na época de vestibular, faculdade, é outrossim, que eu nunca mais usei depois da linguagem simples. E essa é uma das palavras que eu ia contar aqui, que a gente já fez uma pesquisa interna. Sim, lá no âmbito da secretaria. Bastante usada. Ai, que interessante. Clarice, alguma também? Eu tive um professor na pós-graduação que lançou uma hashtag nas redes sociais dele, pelo fim do outrossim, porque ele ficava inconformado, e também um jurista, enfim, alguém da área do direito. Ai, que interessante. Antes ainda da linguagem simples chegar ao Brasil e tudo mais, ele já tinha tido essa sacada, falado, nossa, essa palavra aqui tá demais. Mas especialmente no universo do direito, a gente tem muitas, né? Neste diapasão, a gente fica buscando termos assim, mais pomposos para escrever, e que às vezes a gente só replica. Tem termos que eles sequer têm respaldo na língua portuguesa. Verdade. E que eles são reproduzidos maciçamente no âmbito do judiciário. Sim. Agora, tem uma palavra que a gente usa muito, resta. Resta esclarecido que, não sei o que, essa palavra, ela virou um hábito, né, nos textos jurídicos, e ela não tem esse significado que o jurista deu no texto, não tem ele reconhecido em nenhum dicionário de língua portuguesa. Foi um significado exclusivamente do âmbito jurídico ali, se tornou um jargão, praticamente. Sim. Então, tem uma série de palavras, né? A gente estava falando destarte. Destarte significa desta arte, né? Que foi uma junção que a gente fez das palavras desta arte, destarte, para dizer dessa forma, assim. Eu poderia perfeitamente. E isso não diminui a qualidade do texto. Essa é uma questão importante da gente mencionar também. O fato da gente abrir mão de determinadas palavras de uso menos frequente, né, palavras tidas como mais rebuscadas e tudo mais, isso não deprecia o seu texto. A linguagem simples, ela não é simplória. Ela é uma linguagem acessível, né? Eu não tenho um texto menos formal ao usar linguagem simples, não necessariamente. Eu estou usando palavras que já existem na língua portuguesa, estou usando estruturas que já existem na nossa língua, mas que permitem que mais pessoas tenham acesso àquilo que está sendo dito. Sim. Uma pergunta que eu ouvia muito quando eu comecei a estudar sobre linguagem simples, talvez vocês também já tenham ouvido, era: a linguagem simples não é nivelar por baixo? Sim. Que é uma das defesas das pessoas que não querem utilizar a linguagem simples. Exato. Ou como o servidor comentou com você, mas a gente não deveria ensinar as pessoas, né? Elevar o nível de conhecimento das pessoas? Certamente, ninguém que defende a linguagem simples é contra o ensino, Sim, contra que as pessoas
saibam mais. A questão não é essa. Mas, enfim, eu, além de atuar, né, no direito como linguista, eu dou aula de português também para alunos de ensino médio, de ensino fundamental. E nesse contexto, eu vejo o quanto é importante essas pessoas também terem acesso a uma informação para a qual elas não se prepararam. Uhum. Que público é esse? É um público que está ali abaixo dos 15, 16 anos, né, dos dados do INAF, que ainda estão em formação, mas que também precisam ter acesso a essas informações. Então, eu bato nessa tecla mesmo, de que a linguagem simples, ela não nivela por baixo. Não, ao contrário. Ao contrário, ela faz como se fosse um guarda-chuva, né? Ela abarca mais pessoas. Sim. E que de simples ela não tem nada, né? A linguagem simples, ela exige conhecimentos complexos da gente. Uhum. Porque para o texto ser, de fato, eficiente, a gente precisa de estudo, né? De dedicação, a gente precisa fazer esse esforço da empatia, da alteridade, a gente precisa de planejamento. Uhum. Não é tão fácil a gente falar numa conversa assim, não planejada, em linguagem neutra, por exemplo, né? Como é que a gente vai conversar? A gente não está pronto para isso não está internalizado. Mas em textos escritos, isso é possível. Sim. Basta a gente se dedicar, né? A gente pensar no outro e pensar que é uma via de mão dupla. A comunicação, ela tem a pessoa que está falando e tem a outra ponta também. E uma não é mais importante do que a outra. Quem fala não é a voz ativa e quem ouve a voz passiva pura e simplesmente. A gente tem diversas teorias linguísticas que sustentam essa compreensão do papel ativo também do ouvinte. Então, quando eu estou falando, quando eu estou escrevendo um texto para a população, eu preciso pensar qual é o arcabouço, né? Qual é a gavetinha de conhecimentos que essa pessoa tem para poder entender, decodificar aquilo que eu estou dizendo. Sim. Então, enfim, novamente eu bato nessa tecla. A linguagem simples, ela não é um nivelamento por baixo, ela é o contrário, ela é um abarcamento de um grupo maior de pessoas. Uhum. É um desafio, como você falou, né? A gente tem que conhecer mais, entender mais daquilo que a gente está escrevendo para poder se comunicar de forma que todos entendam. Então, realmente é um desafio. Eu me policio diariamente, trabalho numa área técnico-jurídica e são anos escrevendo daquela outra forma, então a gente tem que sempre se adaptar e pensar, ter essa empatia. E um dos passos, né, da linguagem simples, revisar. Por mais que você tenha algumas manias, vamos dizer assim, de escrita, ao revisar, você pega algumas outras palavras. Fala, opa, peraí, essa aqui eu preciso explicar. Se eu faço questão de usar, se algum termo técnico, como você comentou, né, Clarice, que tem que ser utilizado, que às vezes até de forma legal é exigido que seja utilizado aquele termo, a gente explica. E fica tudo tão mais bacana, tão mais acessível, tão mais bonito. Como eu sou uma grande defensora como vocês duas, me dá tanto orgulho de ver documentos cada vez mais simplificados, respeitando o outro aqui no tribunal. Realmente... E o tribunal aderiu ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, então é uma bandeira muito importante e de respeito, não só com as servidores, mas com o público, né? E aí, trazendo aqui que eu comentei no começo, nessas oficinas de linguagem simples que a gente promoveu na Secretaria de Gestão de Pessoas, e não só para servidores da Secretaria, mas também de outras áreas aqui, a gente vai aplicar mais vezes. Numa das pesquisas, a gente perguntou quais palavras os próprios servidores que participaram acharam difícil. Outro sim saiu, como a Mar comentou. E várias vezes, tá? Só aqui, nessa primeira pesquisa, já foram 3 vezes. E era um público de 40 pessoas. Então, teve um de 40, um de quase 50, cada grupo está aumentando até a oficina, os participantes, porque é muito bacana e realmente está revelando esse novo mundo para as pessoas. E o mais importante, elas estão se abrindo para ouvir, que é muito bacana, né? E aí teve uma das oficinas, a gente até está conversando no bastidor aqui, né? Sobre um médico que fez parte, que participou dessa oficina. E para ele, o colendo, era muito difícil, ele não entendia o que queria dizer colendo.
várias pessoas lendo juntas, o que era? E todo mundo que estava ali, as pessoas do direito, riram e falaram, nossa, nunca imaginei. E aí a empatia, né, de ver o que o outro pensa, te desvenda, né, tira a cortina, fala, peraí, mas essa palavra, então, para um médico é difícil, ou seja, independentemente da formação. O técnico, e não estamos só falando de juridiquês, de fiscalês, de mediquês, economiquês, ou seja, qualquer termo técnico, eu não vou entender de questões de medicina, como ele já falou do Colendo, que não entendeu. Que mais a palavra? O Destarte também saiu aqui sobre uma palavra que os próprios servidores acham difícil. Então, de novo, formação jurídica não é a questão. Que mais? Inverbes. O latim. Não, o latim, e a gente, na oficina, como a gente coloca uma disputa interna, uns joguinhos bem interessantes, com premiação ao final, até para deixar mais competitivo, mais gostoso, mais engraçado, um dos grupos se nomeou Inimigos do Latim. Era o nome, Inimigos do Latim. Muito bacana. Demasiadamente. Compilada. Data vênia. Essa não podia faltar, né? Data vênia. Ilustríssimo também saiu, gente. Olha só. SMJ, que para quem não conhece, eu preciso explicar, salvo o melhor juízo. E eu utilizava tranquilamente, gente, antes de conhecer linguagem simples. Mas o que eu utilizava, que era a minha palavra, que foi o começo da pergunta aqui, né, provocando vocês duas, era o despiciendo. Gente, que desnecessário usar despiciendo, né? O que quer dizer desprezível? Pode ser descartado, não precisa... Pra que usar despiciendo? Ela é ruim até para pronunciar, até, né? Pra pronunciar. E eu lembro até que a primeira vez, para você ver como a questão do... Eu não necessariamente passei por isso, mas a questão de se sentir importante ou conhecedora de um assunto melhor, maior, que uma vez eu lembro de uma colega olhar e falar assim, ela estava lendo uma informação que eu pedi para ela revisar, que né, a gente se vicia, né? Já não enxerga mais as coisas. Aí eu pedi para ela olhar, o que é despiciendo? De novo, a cortina abriu. Falei, olha, meu Deus, o que eu tô usando essa palavra? Tira daqui. Ou explica, né? Como a gente comentou. Explica, tudo bem. Que mais? Egrégio. Epígrafe. Em epígrafe. Não precisa, né? Ou se usarmos de novo, vamos explicar. E aí, a gente está quase no final, mas eu vou aproveitando para relembrar todo mundo, para todas e todos que estão nos assistindo, que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. A confirmação da presença é fundamental para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. E aí, antes de encerrar, quero só trazer mais uma pergunta, que a gente conversou um pouquinho no bastidor, mas acabamos não finalizando. Tem algum momento, algum documento, alguma passagem que te marcou ao revisar algum texto, algum documento, enfim, para a linguagem simples, que te marcou, que você quer colaborar, compartilhar com a gente? Sim, tem um caso, na verdade, um caso que eu ouvi em um evento sobre linguagem simples de colegas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que também estão nesse movimento de simplificar os documentos, os processos do tribunal. E eles contaram de um caso específico numa cidade pequena, um município numa comarca chamada Icó, no interior. Eu ouvi sobre esse caso, maravilhoso. Nossa, incrível, maravilhoso. Me marcou bastante, porque eu acho um ótimo exemplo para isso que a gente estava conversando agora, né? Sim. Mas será que não é melhor seria melhor a gente ensinar as pessoas, né? As pessoas aprenderem ao invés da gente ter que rebaixar, entre aspas, o nosso nível comunicacional e tudo mais. E nesse caso lá da comarca de Icó, perceberam que tinha um número muito alto de pessoas que regrediam no regime prisional. Então, pessoas que estavam ali no sistema prisional e tinham progredido, né, pela progressão de regime, do regime fechado para o semiaberto,
E nesse processo, para quem não conhece, a pessoa passa a poder visitar a sua casa aos finais de semana, ou sair para trabalhar e volta para a penitenciária, ou fica em prisão domiciliar com a tornozeleira. Então, isso só acontece com pessoas que têm bom comportamento. Exato. Né? Então, a pessoa está ali se comportando bem e aí ela ganha esse direito de progredir o regime dela. E aí, nesse processo de progressão de regime, acontece uma audiência, que tem um nome bem difícil, que é a audiência admonitória. Olha o nome já da própria audiência lista. Sobre melhorar o regime de pena. Exato, onde o juiz senta ali com as pessoas para falar, olha, vocês estão progredindo de regime, as regras são essas, ele entregava um papel com as regras, né, falando ali tudo que eles precisavam fazer. E aí, são regras que têm a ver, por exemplo, com o horário de ficar em casa, né? Se você está no regime domiciliar, você não pode sair de casa depois das 6 da noite. Você não pode sair do território, do perímetro ali do seu município sem avisar. Você tem que manter a tornozeleira carregada. Uma série de regras, né? E aí, imagina você, tá progredindo de regime, você tá nessa audiência de monitória, recebe um papel, pensa, ótimo, só quero ver minha família, vou para casa. Sim. E aí, o que perceberam nessa comarca é que muita gente voltava pro regime fechado por infringir essas regras. Né? Então, não era... aqui a gente está falando da parcela de pessoas que voltavam para o regime fechado não porque reincidiram, cometeram algum crime, mas porque deixaram de cumprir alguma dessas regras. E aí fizeram um teste, né? O pessoal do LabLuz, que é o Laboratório de Inovação do TJ do Estado do Ceará, Tribunal de Justiça, pensaram o seguinte: vamos pegar esse papel que é entregue na audiência de monitória e vamos simplificar essa comunicação. E aí fizeram uma versão em linguagem simples, reescreveram com algumas ilustrações, falando sobre o horário, falando sobre carregar, deixar sempre carregada a tornozeleira, e rodaram, né? Colocaram para rodar essa cartilha. E aí, 1 ano depois, foram medir, né? Ver se qual o resultado, né? Se tinha mudado alguma coisa. E aí, eles perceberam que o número de pessoas que voltavam para o regime fechado por quebrar essas regras administrativas simplesmente zerou. Né? Era um número alto de pessoas que voltavam e 1 ano depois, com essa cartilha em linguagem simples, esse número foi a 0. Então, acho que esse é um exemplo muito bom, assim, muito impactante do poder que a linguagem simples tem. Exato. Não só de tornar a comunicação mais acessível, porque a gente tá falando ali da liberdade das pessoas. Elas não estão querendo não observar as regras, ao contrário. Muito pelo contrário, elas querem cumprir as regras para continuar avançando ali no processo judicial delas. Então, a gente está falando do direito das pessoas, da vida das pessoas, da família, de todo o entorno. Da possibilidade da pessoa poder estar em casa com a família ou não. Né? Então, é algo muito sensível e, ao mesmo tempo, a gente está falando de como a linguagem simples pode reduzir e muito o número de processos, o tempo de duração dos processos no judiciário, no setor público como um todo. Então, imagina ter um número alto de processos como esse, depois de 1 ano, por conta de uma cartilha em linguagem simples, zerar o número desses processos e poder se dedicar a tantos outros processos que existem para serem resolvidos. Né? Então, acho que esse exemplo, assim, é incrível nesse sentido, porque é isso, a gente falou sobre isso, né? A gente entende, imagina, você fica 5 anos na faculdade... Não, primeiro você estuda muito para passar no vestibular, que não é um processo fácil. Sim. E aí você entra na faculdade, fica 5 anos, se forma com muito custo. Lendo aqueles livros enormes densos, e aí estuda para a OAB, passa na OAB, às vezes faz pós-graduação e, de repente, depois de tudo isso, chega aqui a gente para falar, não. Esquece tudo isso que você aprendeu, estudou a sua vida inteira, porque você não vai usar isso mais. Não é isso.
como a Clarice bem colocou, né? A gente não quer acabar, gente, com a linguagem jurídica. De forma alguma, nem fiscalese, nem economiquez, a nada. gente não teria nem poder para isso. Sim, a linguagem jurídica tem um motivo para existir e vai continuar existindo. A gente queira ou não. E continua importante. Da mesma forma. Se você é advogado, se você é jurista, tá falando com um juiz, tá conversando entre pessoas que dominam aquela linguagem, pode usar à vontade. Sim, destinatário da informação, da comunicação. Sempre vai depender de quem é que tá do outro lado. Não pode ser que em uma comunicação como essa do exemplo, a gente não tenha esse cuidado de garantir que aquela comunicação esteja escrita de um jeito que aquela pessoa, dentro dos conhecimentos dela, consiga entender. Porque isso é o que vai fazer diferença entre a pessoa poder ir para casa ou não. Né? Sim. De poder usufruir de um direito que ela conquistou. Então, essa é uma história que eu gosto bastante de trazer, porque me marcou bastante. Eu acho que ajuda a exemplificar o que é a empatia que a gente está falando quando a gente fala de linguagem simples. E eu adoro esse exemplo. Que bom que você trouxe, porque eu e a Regina, né, minha parceira lá na oficina de linguagem simples, a gente fala exatamente sobre esse caso, porque eu acho que ele é muito impactante, ele é muito revelador do poder, como você falou, da linguagem simples. Isso trouxe, né, respeito ao destinatário dessa informação, àquela pessoa que estava melhorando, indo para casa, num regime de pena melhor. Melhorando para o próprio judiciário, tempo, dinheiro. Sim. É tanto impacto positivo, é tanto resultado, tanto benefício. Então, por que não? Não é? Maravilhoso. Clarice, algum momento, alguma história, algum documento bacana? Eu tenho alguns, assim, que eu já tenha trabalhado para o poder público, inclusive, no Poupa Tempo e tudo mais. Mas tem um em particular que eu tenho um carinho especial porque foi um projeto desafiador no sentido de um determinado instituto me pediu para traduzir diversos guias que constavam num site, tá? Estavam em inglês, eu precisava traduzir para o português, mas a demanda deles foi, a gente precisa traduzir passando para a linguagem simples, porque o nosso público-alvo são pessoas com síndrome de Down. Olha. E ali, enfim, foi um exercício, né, claramente desafiador, porque tinha a questão da tradução, e a gente checar se a linguagem simples estava sendo de fato aplicada ou não. Mas a gente tinha também um momento posterior, que era um momento de validação. Então, conforme eu ia adaptando a linguagem, eu fazia reuniões com um grupo de pessoas com síndrome de Down, e essas pessoas validavam ou não as minhas escolhas lexicais e sintáticas. Enfim, as minhas escolhas de palavras e de estrutura, né, das frases, enfim, no que estava escrito ali. E aquilo me fez perceber que eu ainda tinha muito o que estudar, porque eu já me achava, né, uma especialista com muita prática, alguns anos de estrada já em linguagem simples. Falei, nossa, isso aqui vai além da linguagem simples. Isso aqui é um outro tipo de linguagem inclusiva, é uma linguagem inclusiva que ela se beneficia da técnica da linguagem simples, mas que ela precisa ir além. Então, eu vi que algumas diretrizes da linguagem simples, elas eram mais necessárias ainda para esse público-alvo do que para o público em geral. Por exemplo, dê preferência a palavras concretas e não palavras abstratas. Né? Quando a gente fala instituição bancária e quando a gente fala banco, é diferente. Né? O seu custo de processamento mental é diferente, é menor quando você usa palavras concretas. E para alguns grupos de pessoas, é inalcançável quando você usa palavras muito abstratas. Então, esse caso assim, me marcou no sentido de que eu passei a valorizar ainda mais a validação com o público-alvo, né, que é uma etapa que nem sempre a gente tem condição de fazer, ou que a gente inclui nesse nosso processo de simplificação. A gente acha que simplesmente utilizando ali as diretrizes de linguagem simples, a gente já vai ter um resultado, o resultado esperado,
mas não necessariamente, porque às vezes a palavra que você considera uma palavra mais comum, corriqueira, não é uma palavra tão compreensível pelo seu público-alvo. Então, embora a gente faça esforços para tornar o nosso discurso o mais eficiente possível, essa etapa da validação é muito importante. E esse foi realmente um projeto que me marcou nesse sentido, porque ele conectou para mim, mais do que qualquer outro, a questão da linguagem simples com a linguagem inclusiva. Exemplos lindos, né? Ainda mais trazendo essa profundidade, esse poder da linguagem simples, o que ela alcança, o benefício que ela traz. É lindo demais mesmo. E então, encerramos então esse debate. Que pena, mas temos um horário. Quero agradecer novamente a presença das nossas participantes, Mari e Clarice, pelos ensinamentos e por essa conversa riquíssima. Gostaria de falar algumas palavras finais antes da gente encerrar? Acho que é só agradecer mais uma vez pelo convite. Foi uma conversa ótima. Um prazer estar aqui trocando conhecimento com vocês. Muito obrigada, Clarice. Eu agradeço também pelo convite. Me senti honrada, lisonjeada. E espero que vocês continuem nessa trajetória. O tribunal está de parabéns, porque essa iniciativa ela tem tudo para ser um modelo, né, a ser seguido por outras instituições públicas e privadas. Parabéns. Muito obrigada. Eu realmente, eu que tenho que agradecer a presença das duas e também o convite que me foi feito para poder estar aqui com vocês duas, ter essa honra. Eu vi a Mar em evento nacional em Brasília, assisti as suas palestras e fui contaminada cada vez mais, no sentido positivo, claro, pela linguagem simples. A Clarice, eu a conheci hoje e um pouquinho antes da gente conversar, comecei a entrar nas informações dela e fui adorando. Brincamos, né, do seu texto sobre a farofa da sua mãe, que eu achei lindo. Esse vai ficar para outro fica para outro dia. Do parabéns, eu não sabia. Do é big, é big, é big, é pique, é pique, é pique. Eu adorei, Clarice, eu adorei. A gente tá vendo, tem muito assunto ainda. Esse tema é realmente muito rico, mas eu adorei e continuo agradecendo porque este tribunal no qual eu trabalho, que eu adoro trabalhar, que me enriquece todos os dias. Trabalho com pessoas que me inspiram. Tenho colegas ao meu lado que realmente são pessoas que motivam, fazem a gente ter vontade de crescer. Ontem mesmo um colega estava falando, acho que eu vou fazer mestrado, acho que eu vou estudar mais. Nossa, aquilo já me cutucou. Nossa, que legal. Eu acho que eu vou voltar a estudar também sobre isso, né? A gente tem a minha secretária de gestão de pessoas, que é uma apoiadora de inovação, de linguagem simples. Ela mesma foi fazer lá a oficina junto com a gente, ela foi participar, eu achei um exemplo maravilhoso. Secretário de Auditoria Interna também mandou vários servidores lá, voluntários, claro, não foi ninguém à força, por favor. Nosso diretor-geral, que apoia muito todas essas iniciativas, ele autoriza que a gente vá nessas semanas de inovação e de linguagem simples. E o nosso presidente, claro, né, que apoia, e temos a adesão ao Pacto Nacional, né? E aí, vamos encerrar, infelizmente. E para o encerramento, o que nós temos a dizer é que a forma como nos comunicamos pode incluir ou excluir, aproximar ou afastar. E quando falamos em linguagem simples, estamos falando de garantir o direito de todas as pessoas a compreenderem informações que impactam diretamente suas vidas. Olha a regressão do regime de pena aí, né? E o síndrome de Down com a validação da informação. Esperamos que esse episódio tenha despertado reflexões sobre como podemos construir juntos uma comunicação mais clara, acessível e respeitosa. Encerramos esse videocast. Agradecemos a todas e a todos que participaram e acompanharam as reflexões necessárias sobre o tema da linguagem simples. Muito obrigada, muito obrigada.